Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre base aqui em álgebra linear, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então para a gente conseguir concretizar um pouquinho o que é uma base, vamos introduzir com outra coisa do dia a dia, que é o sistema RGB. Para quem não conhece, quando a gente vai reproduzir alguma cor em meios digitais, então, por exemplo, na tela do seu computador, na tela do seu celular, todas as cores que você vê ali são feitas utilizando o sistema RGB. Então, o que é isso exatamente? Cada cor que a gente está olhando aqui, gente, seja o branco, seja o laranja, cada uma das cores são feitas através da mistura de vermelho, verde e azul. Então, a gente vai ter determinada quantidade de vermelho, determinada quantidade de verde e determinada quantidade de azul, que vai mostrar pra gente como é feita aquela determinada cor. Então, por exemplo, como a gente pode ver aqui nessa imagem, o amarelo, ele é feito pela mistura do vermelho e do verde, e nada de azul. Então, no sistema RGB, as cores têm uma quantidade que podem ir de 0 até 255, então pode ser 0, 1, 2, até chegar aqui no 255. Então, aqui no amarelo, a gente pode falar que a gente tem 255 de vermelho, 255 de verde, e a gente tem 0 de azul, que o azul tá de fora aqui na parte do amarelo, né? Então, gente, a gente pode falar que todas as cores que a gente vê no nosso celular, computador, são cores que são feitas através da mistura dessas três. Então, é uma combinação dessas três cores, certo? Então, por exemplo, o rosa. O rosa é uma combinação de vermelho com azul. O branco é uma combinação das três. Então, as três cores estão no nível 255 para formar o branco. Então, gente, aqui a gente tem alguns exemplos de cores. Então, a cor preta, por exemplo. A cor preta é como se a gente estivesse escrevendo, se fosse uma coisa matemática, né? P igual 0 vezes o vermelho mais 0 vezes o verde mais 0 vezes o azul. Então, o preto é 0 vezes cada uma das cores, então a ausência de todas as cores é o preto, né? Agora, se a gente quiser formar o laranja é uma combinação feita da seguinte forma: 240 do vermelho mais 127 do verde mais 9 do azul. Então, gente, para cada cor que a gente vê, a gente vai ter essa combinação. A gente vai conseguir escrever a cor como combinação dessas três, como combinação do vermelho, do azul e do verde. Então, se a gente criasse uma dimensão assim, com todas as cores dentro dessa dimensão, e aí eu te falasse, eu quero pegar o menor número possível de cores que eu possa conseguir formar todas as outras. Eu iria pegar o vermelho, o verde e o azul. O vermelho, o verde e o azul são a base para formar todas as outras cores. Tá, mas e se você falar, eu não quero só o vermelho, o verde e o azul, eu quero acrescentar o rosa também. Eu posso acrescentar o rosa nessa base de cores? Não, gente, não faz muito sentido, porque o rosa, ele já é uma combinação do vermelho e do azul. Então, não faz sentido eu falar, o rosa também é a base das cores. Então, o rosa já é uma combinação de duas dessas cores da base e, portanto, não faria sentido a gente acrescentar ele em uma base. Então, gente, o que permite que a gente fale que o sistema RGB é a base de todo o espectro de cores que a gente vê na nossa tela? Primeiramente, essas três cores são independentes entre si, ou seja, não tem como eu formar o vermelho a partir do verde e do azul. Você pode colocar a numeração que for no verde e no azul, pode ser 100, 101, 102, 240, qualquer numeração neles, que você nunca vai chegar no vermelho. Da mesma forma, você não consegue formar o verde a partir do vermelho e do azul, e nem consegue formar o azul a partir do vermelho e do verde. Então, essas cores são independentes. Elas formam todas as outras, mas uma não forma a outra, entre elas três. Então, a gente também pode falar que isso aqui é uma base justamente por gerar todas as outras cores. Então, é aquilo que eu falei, se você tem um mundo com todas as cores possíveis, assim, várias e várias cores que você enxerga no seu computador, e você quisesse tirar o mínimo possível de cores dali para formar todas as outras, você iria pegar essas três cores.
Aí você fala, tá, por que que você tá falando de cores se eu vim aqui para aprender álgebra? É porque, gente, na álgebra linear, uma base é exatamente isso que a gente acabou de ver. Então, aqui no caso, a gente vai falar sobre a base de espaços e subespaços vetoriais, que são aqueles assuntos que a gente viu nas aulas anteriores. E, basicamente, a base desses espaços, gente, vai ser um determinado conjunto de vetores. Então, lá a gente tinha o vermelho, o verde e o azul, né? Aqui a gente vai ter os vetores formando nossa base. E essa base, primeiramente, esses três vetores vão ser linearmente independentes. Então, lembra que as três cores eram independentes entre si? Os vetores também vão ser. E o requisito geral é que esses vetores gerem o nosso espaço como um todo. Ou seja, que a gente consiga escrever qualquer elemento do nosso espaço ou subespaço como uma combinação linear dos elementos da base. Então, da mesma forma que acontecia aqui, né? A gente conseguia escrever qualquer cor como uma combinação de vermelho, verde e azul. Gente, então vamos voltar para aquela analogia da aula anterior, que a gente viu o espaço vetorial como um pote cheio de elementos aqui dentro, fazendo as operações, né? Então vamos supor que eu tenho esse espaço vetorial aqui, e aí eu descubro que esses dois elementos aqui são a base desse espaço. O que isso quer dizer? Que qualquer outro elemento daqui de dentro, por exemplo, esse elemento, pode ser escrito com uma combinação linear desses dois. Então, qualquer outro elemento desse espaço tem que poder ser escrito como uma combinação dos elementos da minha base, tá bom, gente? Então, vamos ver melhor como que funciona isso na prática. Gente, sabe o espaço R3 que a gente conhece? Se a gente quiser uma base desse espaço, ou seja, um conjunto de vetores que gere qualquer outro componente aqui desse espaço, a gente pode pegar a base canônica. O que é uma base canônica? É uma base, a base mais trivial que a gente tem, a base mais simples que a gente consegue encontrar ali. E no caso, a base canônica do R3 é justamente esse conjunto de vetores, 100, 010 e 001. Simples, né? Então, a gente consegue escrever qualquer vetor de R3 como uma combinação desses três. Mas então, vamos provar que realmente isso aqui é uma base? Como que a gente faz para provar que determinado conjunto vai ser base do nosso espaço? Primeiramente, a gente tem que provar que esse conjunto de vetores é LI. E como que a gente faz para provar que um conjunto é LI, gente? A gente tem que resolver um sistema onde alfa vezes o primeiro vetor, mais beta vezes o segundo vetor, mais gama vezes o terceiro vetor, vai resultar no vetor nulo. E como a gente sabe, para esses três vetores serem LI, a gente só pode encontrar alfa, beta e gama igual a zero. Se algum deles der algum valor diferente de zero, eles já não são LI, tá bom, gente? Então, vamos resolver isso aqui para ver se realmente alfa, beta e gama valem zero nessa igualdade. Primeiro, a gente vai multiplicar cada um dos vetores pela constante, né? Agora, a gente pode somar esses três vetores aqui do lado esquerdo. O que isso dá pra gente? A gente tem um sistema onde simplesmente alfa igual a zero, primeira coordenada, aí na segunda coordenada, beta igual a zero, e na terceira coordenada, a gente tem gama igual a zero. Portanto, gente, realmente, nossos três coeficientes zeraram, e então está provado que esses três vetores são linearmente independentes. Então, a gente já tem um requisito ali para formar uma base. Agora, quando a gente tem uma base, gente, a gente sabe que esse conjunto de vetores tem que gerar qualquer outro vetor do R3. Então, qualquer vetor do R3 tem que poder ser escrito com uma combinação desses aqui. E o que eu quero dizer, assim, de uma forma genérica, quando a gente fala de gerar todos os vetores de R3? Ó, gente, vamos supor um vetor qualquer de R3, que eu vou chamar de x, y, z, tá bom? Um vetor genérico que pertence a R3. Será que a gente pode escrever esse vetor com uma combinação desses três vetores aqui, da base canônica? Para a gente comprovar isso, a gente vai fazer essa igualdade, ó. X, y, z vai ser a combinação desses três. Então, A vezes o primeiro vetor, mais B vezes o segundo vetor, mais C vezes o terceiro vetor. Então, aqui a gente está simplesmente escrevendo x e yz como a combinação desses vetores da base canônica. Aí, a gente tem que ver se isso aqui realmente é possível para a gente escrever qualquer vetor de R3 nesse formato. Ó, gente, aqui é R3, tá bom?
E aí, gente, fazendo a mesma coisa que a gente fez na hora que a gente foi provar se era LI, a gente vai ter que x, y, z é igual a BC. Isso multiplicando pela constante e depois somando os três vetores, né? O que isso quer dizer, gente? Que se a gente for escrever qualquer vetor x, y, z como a combinação desses três, é só a gente fazer simplesmente a igual a x, b igual a y e c igual a z. Então, ó, vamos supor que eu queira escrever o vetor 2, 3, 5, que é um vetor de R3, né? Eu quero escrever ele como a combinação desses três vetores. Como que eu posso fazer? Bom, eu simplesmente vou pegar A igual a X, B igual a Y e C igual a Z. Então, ó, o A vai ser igual a X. Então, A igual a 2. 2 vezes 1, 0, 0. O B vai ser igual ao Y. Então, B igual a 3. Então, 3 vezes 0, 1, 0. E o C é igual a Z. Então, C igual a 5. Então, 5 vezes 0, 0, 1. Se você fizer a conta aqui, multiplicar pela constante, depois somar os três vetores, pode ter certeza absoluta que você vai encontrar 2, 3, 5. Você vai encontrar exatamente esse vetor aqui. Gente, então o que a gente fez aqui? A gente provou que o conjunto ali da base canônica, o 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, formam uma base para o nosso espaço R3. Então, é uma das bases que a gente consegue usar ali quando a gente está no espaço vetorial R3, tá bom? Então, nesse caso, a gente percebeu que quando a gente quer escrever qualquer vetor de R3 como combinação desses três vetores, os coeficientes simplesmente vão ser o valor de x, y e z, tá bom? Então, a gente consegue pegar qualquer vetor do R3, pode ser o vetor maior que você quiser, o menor ali, você vai conseguir escrever ele como a combinação desses três vetores. Agora, vamos fazer o seguinte, se eu tirar aquele terceiro vetor, então se eu pegar o vetor 0, 0, 1 e eliminar ele desse conjunto, será que vai continuar sendo uma base de R3? Bom, se a gente permanecer com o vetor 1, 0, 0 e 0, 1, 0, eles são linearmente independentes. Você pode fazer o sistema e você vai encontrar que os coeficientes valem 0. Agora, será que eles geram o espaço R3? Então, se eu pegar um vetor genérico pertencente a R3, então x, y, z, que é um vetor de R3, eu consigo escrever qualquer vetor ali como a combinação desses dois? Ó, gente, então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. Vamos tentar escrever o x, y, z, que é o vetor genérico, como a combinação de 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Então, primeiramente, a gente vai multiplicar os vetores pelas constantes. Agora, vamos somar os dois vetores. A gente vai ter que x, y, z é igual a mais 0, que é a, 0 mais b, que é b, e 0 mais 0, que é 0. Gente, então, igualando as coordenadas aqui, o que a gente vai encontrar? Na primeira coordenada, a gente tem x igual a A, na segunda, a gente tem y igual a B, e na terceira, a gente tem z igual a 0. O que isso quer dizer? Se a gente tentar usar esse conjunto de vetores como base para o R3, a gente só vai conseguir escrever aqueles vetores que têm a terceira coordenada valendo 0. Então, a gente vai conseguir escrever 2, 3, 0... 4, 5, 0. Agora, se eu quiser escrever 5, 2, 1, eu já não consigo. Essa base, suposta base aqui, não seria capaz de gerar esse vetor. Então, isso aqui seria uma base para um subespaço onde a terceira coordenada sempre vale 0, mas não é uma base para o R3, porque no R3 a gente tem vetores que a terceira coordenada não é nula, e esses vetores não podem ser gerados por esse conjunto aqui. Então, gente, eu trouxe aqui outras bases canônicas que é bom a gente saber. Então, por exemplo, no R2, a base canônica, que é a mais simples que a gente pode usar ali, é o conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Ou seja, qualquer vetor de R2 pode ser escrito com uma combinação desses vetores aqui. Ou então, o espaço vetorial dos polinômios de grau 2. Qualquer polinômio de grau 2 pode ser escrito com uma combinação desses três termos aqui, de x², x e 1. O que isso quer dizer, gente? Se eu tiver o polinômio x² mais 2x, como eu posso escrever ele como combinação dos elementos dessa base? Bom, x² mais 2x vai ser simplesmente 1 vezes o primeiro termo, que é x²,
mais 2 vezes o segundo termo, que é x, mais 0 vezes o terceiro termo, que é 1. Então, eu estou escrevendo x² mais 2x, que é um polinômio de segundo grau, né? Com uma combinação dos componentes dessa base. E para qualquer outro polinômio de grau 2, eu também consigo escrever com uma combinação desses três aqui, tá bom? A gente também tem a base canônica das matrizes 2 por 2, ou seja, o espaço vetorial formado por matrizes de 2 linhas e 2 colunas. Então, qualquer matriz desse espaço aqui pode ser escrito com uma combinação linear dessas 4 matrizes, a nossa base canônica. Então, se eu tiver a matriz 2, 5, 4, 0, que é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas, isso vai ser 2 vezes essa primeira matriz, mais 5 vezes essa segunda, mais 4 vezes essa terceira, mais 0 vezes essa quarta. Então, a gente está escrevendo uma matriz 2 por 2 com a combinação dos elementos da base canônica. Agora, gente, uma coisa importante. Um espaço ou subespaço vetorial pode ter várias bases. Essas que a gente viu são as canônicas, as mais simples. Mas, independente da base que a gente encontrar, qualquer uma delas vai ter o mesmo número de elementos, tá bom? Então, se a base canônica de R2 tem 2 elementos, qualquer outra base de R2 também vai ter 2 elementos. Se a base de P2, a base canônica aqui, tem 3 elementos, qualquer outra base de P2 vai ter 3 elementos também. Esse número de elementos é o que a gente chama de dimensão do nosso espaço. Então, a dimensão do R2 é 2, a dimensão de P2 é 3, a dimensão de M2 por 2 é 4. E qualquer outra base que a gente encontre para esses espaços aqui vai ter esse mesmo número de elementos, tá bom? Gente, então vamos fazer exercício aqui. A gente vai considerar o subespaço do espaço M2 por 2, então o subespaço dentro do espaço vetorial das matrizes que tem 2 linhas e 2 colunas. E esse subespaço tem a seguinte propriedade. Ele é uma matriz ABCD, tal que o C é 2 vezes A, então o C é o dobro de A, e o D é a soma de A com B. E aí, a gente quer encontrar uma base para esse subespaço W. Como que a gente pode fazer isso? Gente, sempre que a gente tem um subespaço dado assim dessa forma, a primeira coisa que a gente vai fazer para encontrar uma base ali é escrever um elemento desse subespaço. Como assim escrever um elemento desse subespaço? Bom, a gente sabe que as matrizes ali vão ter o formato A, B, C, D. Só que no caso desse subespaço W, o que vai acontecer? Bom, o A e o B permanecem normais, ele não deu nenhum requisito aqui para A e B. Só que o C, ele vai ser 2 vezes A, então o dobro desse número aqui, e o D vai ser a soma de A com B, então D igual a mais B. Então, isso aqui, gente, é uma forma genérica de escrever algum elemento do subespaço W. Qualquer elemento de W pode ser escrito dessa forma. Aí, olha só o que eu vou fazer agora, gente. Concorda que nessa matriz, a gente só tem 2 termos, A e B? Em qualquer linha e coluna aqui dessa matriz, só o A e o B que estão mandando. A gente não está mais trabalhando com C e com D, porque a gente fez essa substituição. Então, eu vou separar essa matriz em 2 matrizes. Uma só com A e outra só com B. Então, a soma de 2 matrizes. Então, no primeiro termo a gente tem só o A. No segundo, a gente tem o B. Então, para a primeira matriz, ele vai ficar 0. No terceiro, a gente tem 2A e aqui o A. Então, eu peguei todo lugar que tinha A e separei em uma matriz isolada. Agora, eu vou pegar tudo que tem B e colocar em outra matriz. Então, aqui vai ficar 0, porque A mais 0 dá o A, né? Aqui vai ficar simplesmente B, aqui 0 e aqui B. Então, gente, se você somar essas 2 matrizes, você vai chegar exatamente nessa matriz, tá bom? A única coisa que eu fiz foi separar uma com A e outra com B. Agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou colocar o A em evidência na primeira matriz, então vou colocar ele para fora, e colocar o B em evidência na segunda matriz, beleza? Então, na primeira matriz vai ficar A vezes, aí aqui, A dividido por A é 1, aqui permanece 0, 2A dividido por A é 2, e aqui vai ficar 1 também. Então, aqui a gente só colocou o A para fora. Se você multiplicar o A pela matriz, você vai chegar nisso, tá bom? E na segunda matriz, a gente vai ter B vezes 0, 1, 0, 1, colocando B em evidência. Então, gente, quem que é a base do nosso subespaço W?
essas duas matrizes aqui. Elas fazem parte do nosso conjunto gerador do subespaço W. Elas geram qualquer outra matriz aqui dentro desse subespaço. Então, se você quiser pegar uma matriz pertencente a W, vamos ver. 2, 3, então A é 2, B é 3, aí o C vai ser o dobro de A e o D vai ser a soma de A com B. Bom, então isso aqui é uma matriz pertencente a W, né? Pode ter certeza que essa matriz pode ser escrita com uma combinação dessa com essa. No caso aqui, vai ser 2 vezes a primeira matriz, então 2 vezes 1, 0, 2, 1, mais 3 vezes a segunda matriz, 0, 1, 0, 1. Então, gente, o exercício já deu pra gente as características do subespaço W e a partir dessas características, a gente encontrou um conjunto gerador. A gente encontrou uma base para esse subespaço, certo? Então, gente, a base desse subespaço é formada pela matriz 1, 0, 2, 1 e 0, 1, 0, 1. Então, combinando essas duas matrizes, você consegue escrever qualquer outra matriz desse subespaço. Aí você fala, tá, você não disse que matrizes 2 por 2, a base tem que ter dimensão 4? Sim, gente, o espaço vetorial das matrizes 2 por 2 tem dimensão 4. Só que aqui a gente está falando de um subespaço dentro desse espaço, tá bom? Então, a gente atribuiu características aqui que fizeram a gente sumir com os coeficientes C e D. Então, como aqui a gente só trabalhou com A e B, isso permitiu que a gente escrevesse a base desse subespaço apenas com dimensão 2. Então, é como se eu pegasse aqui no RGB um subespaço dentro de todas as cores, e aí eu peço esse subespaço que não utilize nada de cor vermelha, então que só utilize as cores verde e azul. A gente vai estar eliminando algumas cores ali, né? Por exemplo, amarelo, rosa, o branco já não podem ser formados, mas a gente tem um subespaço aqui que a base é o verde e o azul. Gente, por fim, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. A gente tem um subespaço vetorial, que é o W, e esse W é definido por esses 4 vetores. Então, ele deu os 4 vetores que estão em W. E aí, a gente quer encontrar uma base para esse subespaço, ou seja, a gente quer encontrar um conjunto que qualquer outro vetor aqui possa ser escrito com uma combinação desse conjunto que a gente tem. E, gente, qual é o requisito para a gente ter uma base? A gente sabe que os vetores dessa base têm que ser linearmente independentes. Então, o que a gente vai fazer aqui é ver se esses 4 vetores são LD ou LI. Se eles forem LD, presta atenção, se eles forem LD, a gente vai ter que eliminar vetores até a gente ter um conjunto LI. E como que a gente pode saber se esses 4 vetores são LD ou LI? Bom, você pode escolher a melhor técnica para você. Ou você pode fazer aquele sistema alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, tudo isso igual vetor nulo. E aí você vai ter que ter os seus coeficientes todos valendo zero para que seja LI. Então, se algum deles não valer zero, não é LI. Ou então, a outra técnica, que é o que a gente vai fazer aqui, é colocar os nossos vetores em uma matriz, então cada linha é um vetor, e a gente vai escalonar essa matriz. Como que isso vai ajudar a gente a saber se o conjunto é LD ou LI? Bom, pelo que a gente viu em propriedades de matrizes, se uma das linhas zerar, ou então, se uma linha for múltipla da outra, se duas linhas forem iguais, isso vai dizer pra gente que os vetores são LD. Agora, se isso não acontecer, os vetores vão ser LI, tá bom? Se a gente conseguir escalonar até o final, fazer tudo bonitinho, quer dizer que os vetores são linearmente independentes. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para escalonar essa matriz? Primeiramente, vamos tentar zerar esse e esse termo aqui, os nossos pivôs. Então, na segunda linha, a gente vai fazer ela receber a segunda linha menos a primeira linha, porque aí 2 menos 2 vai dar 0. E a terceira linha, ela vai receber a terceira linha mais 2 vezes a primeira linha, que aí fica menos 4 mais 4, que dá 0. Então, gente, como vai ficar isso? Na segunda linha a gente tem 2 menos 2, que é 0. Aí aqui a gente tem menos 2 menos menos 1, que vai dar menos 1. E 1 menos menos 1, que vai dar 2. Na terceira linha, a gente vai ter menos 4 mais 4, que dá 0. Aí aqui vai ficar menos 1. E aqui 2. E a quarta linha a gente não mexeu, né? Porque o pivô já estava zerado ali. Gente, vocês estão reparando o que aconteceu aqui?
A segunda e a terceira linha ficaram iguais, gente. Ficaram idênticas, assim, sem tirar nem pôr. E olha só o que a gente ainda consegue fazer. A linha 4 pode receber ela mesma, só que negativa e dividida por 2. Gente, aí buga tudo, né? Olha isso, a segunda, a terceira e a quarta linha idênticas e iguaizinhas. O que isso tá falando pra gente? Que esses três vetores, ou seja, os três que a gente colocou aqui a princípio, um é combinação linear do outro, não tem como. Então, por exemplo, você consegue escrever 0, 2, menos 4 como combinação desses dois, ou então menos 4, 1, 4 como combinação desses dois. Esses três vetores são LD, gente. Ó, eles ficaram iguaizinhos aqui no nosso escalonamento. Então, o que a gente vai fazer? Tirar esse vetor? Será que basta? Não, né? Porque a gente ainda vai ter esses dois LD. Ah, tá, então tira tudo? Não precisa também, gente. A gente vai tirar só dois desses vetores para sobrar apenas um ali que seja da família, né? Que seja da família de LD. Ó, então a gente pode manter o 2 menos 1 como elemento da nossa base, só que entre os outros três, a gente vai tirar 2. Então, vamos tirar esses dois aqui, tá bom? E o que vai sobrar pra gente? O conjunto formado por 2 menos 1 menos 1, e 2 menos 2, 1. Então, esses dois vetores são vetores linearmente independentes, então um não é múltiplo do outro, né? E eles conseguem gerar qualquer outro vetor aqui de W. Você consegue escrever, por exemplo, menos 4, 1, 4 como combinação desses dois vetores. Ó, até escrevi aqui o menos 4, 1, 4 como combinação deles. Mesma coisa para o 0, 2, menos 4. Você consegue escrever ele como combinação desses dois vetores. Então, esses dois vetores formam uma base para os elementos que compõem o subespaço W. Agora, gente, esse exercício também pede para a gente completar essa base aqui até a gente formar uma base do espaço R3. Então, a gente vai ter que acrescentar algum vetor aqui para a gente formar uma base do espaço R3. Como eu sei que a gente vai acrescentar apenas uma coisa? Porque o R3, gente, ele tem dimensão igual a 3. Qualquer base dele vai ter 3 componentes. Ó, lembra aqui da base canônica? Então, aqui, como a gente ainda tem 2 componentes, a gente vai ter que acrescentar mais um, tá bom? Para a gente ter uma base do espaço R3. Gente, simplesmente tem que ser um vetor que seja linearmente independente desses dois. Então, por exemplo, eu não posso colocar o menos 4, 1, 4, porque a gente acabou de ver que ele é combinação linear desses dois. Então, eu tenho que acrescentar algum vetor, que eu vou chamar de vetor A, B, C, tal que ele seja LI com esses outros dois vetores, porque aí eles três vão formar uma base para o R3. No geral, a gente vai tentar pegar algum vetor simples, como o vetor 0, 0, 1, que é um dos vetores da base canônica. Ó, gente, então se eu quiser acrescentar o vetor 0, 0, 1 para formar uma base para R3, eu tenho que provar que eles três são LI. Para isso, a gente monta esse sistema aqui, né? E aí, o alfa, o beta e o gama tem que dar igual a 0 para ser LI. Se algum deles não der 0, eu já não posso acrescentar o 0, 0, 1, porque não vai ser base. Então, gente, multiplicando os vetores pelas constantes e somando tudo, a gente consegue igualar as coordenadas, né, a 0 aqui, e aí a gente vai cair nesse sistema. Desse sistema, a gente pode resolver por escalonamento, mas como eu sei que quase ninguém gosta, a gente pode fazer substituição aqui. Na primeira linha, a gente tem 2α mais 2β igual a 0. Isso vai dar pra gente 2α igual menos 2β e, portanto, alfa igual menos beta, que é a mesma coisa de falar que beta é igual menos alfa. Então, esse menos alfa aqui da segunda linha, a gente pode substituir por beta. Então, vai ficar beta menos 2beta igual a 0. Isso dá beta igual a 0. Se beta é igual a 0, alfa também vale 0, né? Agora, vamos ver se o gama também vale 0. Aqui na terceira linha, a gente vai ter 0 mais gama igual a 0. Portanto, gama igual a 0. Ou seja, os três coeficientes zeraram aqui e, portanto, esses três vetores formam um conjunto linearmente independente. Então, a gente pode acrescentar o vetor 0, 0, 1 para formar uma base de R3. Então, a base de R3 vai ser 2 menos 1 menos 1, 2 menos 2, 1 e
001. Então, a gente já viu a base canônica de R3, né, que é aquela mais simples que a gente viu lá atrás, e essa aqui é outra base que a gente também consegue ter no espaço R3, que também é linearmente independente e vai gerar qualquer outro vetor de R3 através de uma combinação linear. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!